Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, Jeremias 3, versículo, aleluia, 22, o nosso Deus fala conosco nesta noite, glória a Deus. Volte, todos vocês que abandonaram o Senhor, pois Ele vai curar a sua infidelidade. Glória a Deus, aleluia. Muitos têm saído da presença do Senhor. Meus irmãos, têm buscado outros deuses. Meus irmãos, quero falar algo para os meus irmãos. Aleluia! Deus, Ele é a cura para aqueles que têm tido nos seus corações, aleluia, desejo de voltar para Ele. Ele vai curar a infidelidade de muitos. Porque, meus irmãos, Jesus, Ele é o nosso Pai. Muitos têm traído Jesus. Traído Jesus, irmã Ana Lúcia? Sim. Meus irmãos, Deus tem abençoado, Ele tem curado, Ele tem restaurado lares. Quando Deus impunha as mãos e dá os livramentos para os filhos de Deus, muitos têm traído Jesus. Quando está precisando de Deus, eu amo Jesus. Jesus é tudo na minha vida. Ele fez grandes coisas na minha vida. Aí Deus abençoa, abre as portas, cura, liberta das drogas. Aí tem vergonha de Deus. Tem vergonha do Senhor. Age com a infidelidade tão grande contra Deus. Rejeita a palavra. Senta na roda dos escarnecedores. Acredita em deuses, ídolos. Tudo tem colocado em primeiro lugar em suas vidas, menos Jesus. Jesus não. Só, meus irmãos, eu quero falar algo para os meus irmãos. É sério que eu vou falar. Muitos têm saído da casa do Senhor para estar no mundo. Meus irmãos, Deus, Ele está mexendo com a terra. Deus, Ele está mexendo em todas as nações. Deus, Ele vai fazer algo tão grande por esses dias que muitos vão ficar estarrecidos. Meus irmãos, Deus, Ele é a cura para aqueles que têm saído da presença dEle. Ele está chamando. Volte para mim. Eu estou aqui. Meus irmãos, as grandes tribulações para muitos já chegou. O nosso país, nosso Brasil, eu já vou entrar no outro assunto aqui, mas é Deus que está mandando. O nosso país, Deus está guardando. E vai guardar ainda por um bom período. Tá, meus irmãos? Só que eu quero falar algo para os meus irmãos. Ore. Ore muito. Aleluia, pela nossa nação brasileira. Porque os conflitos, as guerras, só está começando. Só está começando. Eu não gosto de ficar falando as coisas
Deus me mostra, porque algumas pessoas do meu canal já sabem que Deus me mostrou há um tempo atrás. Minha amiga Ângela, Edna e outras pessoas a mais. Porque muitas pessoas, meus irmãos, muitos dos meus irmãos não têm estrutura. Não tem. Para entender o reboliço de Deus em todas as nações. Porque já começou. Para muitos, já começou. Meus irmãos, mas o nosso Pai, Ele tem uma aliança conosco. Então nós temos que orar ao Pai e chamar Ele para as nossas vidas. É abençoar a nossa nação brasileira. Que o Senhor venha guardar. Porque conflitos em outras nações, não, é outra nação, tá lá, tá longe. Meus irmãos, economicamente, afeta o mundo inteiro. Afeta o nosso país. Nosso país, nosso Brasil, muitos já estão na miséria. Meus irmãos, Deus, oh Jesus, eu faço rir, mas é porque eu conheço o amor do Pai. E eu não tenho medo de falar do amor dele. A mão de Deus está sobre o nosso país. A mão do Pai. Ainda por um bom tempo, viu, meus irmãos? Ainda por um bom tempo. Deus está sobre, aleluia, as mãos dele estão sobre o nosso país, sobre os nossos lares. Mas nós temos que orar pelos países, pelas outras nações, porque há filhos de Deus sofrendo neste momento, que eu quero falar para os meus irmãos. Jesus, olha que palavra, essa palavra é linda demais, glória a Deus. Volte todos vocês que abandonaram o Senhor, pois Ele vai curar a sua infidelidade. Ele vai curar aqueles que não têm sido fiéis a Deus. Se levantar suas mãos diante do Pai e pedir perdão para Ele, falar: Jesus, me perdoa. Perdoa a minha infidelidade. Perdoa a minha falta de fé. Perdoa a minha falta de confiança no Senhor. Pai, eu quero estar contigo. Porque, meus irmãos, com Jesus venceremos. Com Jesus venceremos as guerras, as batalhas. Mas, meus irmãos, muitos não vão suportar as dores. O Senhor, eu já li na palavra que no final dos tempos, dos dias, muitos terão dor de parto. Meus irmãos, é muito sério. Nós temos que estar na graça, nos pés de Jesus, pedindo para Ele os seus livramentos, pedindo para Ele cuidar das nossas vidas, pedindo para Ele, aleluia, cuidar dos nossos filhinhos. Oh Deus, tenha misericórdia. Meus irmãos, eu vou orar. Hoje eu estou sentindo vontade, estou sentindo assim, um pouco de angústia pelas nações. Porque muitas nações, a palavra do Senhor está se cumprindo. O Senhor falou que no final dos tempos, as nações iam todas se enfurecer umas com as outras. É muito grave, mas está na palavra. E a palavra, ela é a verdade.
Não tem para onde correr. O que está aqui no livro da vida, que é a palavra, vai se cumprir. E nós temos que estar orando. O povo de Deus que conhece Jesus, sabe o poder da oração, sabe que Deus ele muda situações através das orações. Nós podemos orar e pedir para Ele guardar as vidas dos seus filhos, que muitos estão nesse momento passando conflitos dentro dos seus lares, em suas nações. E nós temos que fazer o quê? Orar, pedir a Deus a graça, os livramentos, o amor. Ah, não, o Brasil tá tudo certo. Eu não vou orar, não. Meus irmãos, Deus, ele não ama o egoísta. Ele não ama. É uma das coisas que o Senhor abomina. É o egoísmo. Deus, ele ama mesmo, é o amor. O amor. Aqueles que amam Jesus e que amam seus irmãos como a si mesmo. É isso que está na palavra. Nós não podemos ter nos nossos corações, ah não, não é na minha casa. Igual muitos eu vejo assim, quando acontecem coisas muito graves dentro dos lares, muitos falam assim, ah, não é na minha casa? Tô nem aí. Eu não tenho esse tipo de sentimento. Deus sabe que eu não tenho. Eu não tenho, pelo poder do sangue de Jesus, esse sentimento horrível, eu não tenho. Eu tenho dentro de mim, meus irmãos, é a graça, é o amor, é a paz do Senhor. Então, o que eu quero falar para os meus irmãos, Jesus está voltando e Ele quer que os seus filhos voltem para Ele. Porque Deus está dando muitas oportunidades para os filhos de Deus se arrepender dos seus pecados. Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer transformar. Mas para isso, meus irmãos, aleluia, precisamos orar, pedir para Deus tirar a cegueira espiritual. Porque muitos... É uma cegueira espiritual tão grande que a gente fala, é como se não tivesse acontecendo nada. É como se não tivesse acontecendo nada. Porque a preocupação mesmo é só quando está dentro dos nossos lares. Aí o povo acorda. Aí é comigo. Enquanto não chegou na minha casa, tá tudo bem. Este tipo de sentimento é um sentimento ruim. É um sentimento perverso. O sentimento, meus irmãos, que agrada a Deus é o sentimento do amor. Aleluia! Vamos orar. Eu quero orar, meus irmãos, porque eu ainda nem vi nada no jornal. Eu quero só buscar Jesus. Eu quero só estar com a minha vida na presença do Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Quando foi na época da pandemia, meus irmãos, eu tenho umas coisinhas em meio de gente. Quando eu entro na presença de Deus por uma causa, misericórdia, a Marlúcia, ela dorme. Aí Deus revela para ela em sonho. Eu não. Quando a luta trava, eu não durmo. Eu ainda não compartilhei isso com meus irmãos. Vou compartilhar agora. Quando foi na pandemia, eu fui pregar numa igreja. E o Senhor mostrou que estava entrando um vento muito grande no Brasil. Meu Deus, eu queria me enfiar debaixo da cama, em qualquer lugar. Porque eu achei muito forte que o Senhor me usou. E fiquei um pouco assim, meus irmãos. Ser profeta não é fácil.
É tanto que Jeremias, primeiro, quando Deus chamou ele, desde a barriga da sua mãe, ele falou: pai, eu sou jovem. Senhor, sou muito jovem. Ele teve medo. Aí o Senhor falou: não tenha medo, eu vou estar contigo. Então eu quero falar para os meus irmãos, esse pastor, ele está aqui no meu canal, ele sabe que eu estou falando a verdade. Eu preguei na sua igreja e o Senhor falou que grande seria o vento no Brasil. Meus irmãos, pastor, acho que foi 2 meses, não sei, foi rápido. Entrou a pandemia no Brasil. Brasília fechou, como todos os lugares fechou, todas as cidades. Mas Brasília, o governador fechou rápido. Eu não entendi, foi nada. De repente eu tive que ir para casa. Corri, fui em Lusiânia, na casa da minha irmã, fiz compra, vim para minha casa. Orei na casa da Marlúcia. Meus irmãos, uma experiência linda. O filho da minha irmã trabalhava no mercado. E o Senhor falou comigo, eu já estava em consagração, porque eu sempre oro muito em jejum, eu estava em consagração. Porque depois Deus me mostrou, antes de entrar isso no Brasil, um caminhão cheio de corpos. E eu falei: meu Deus, é uma guerra, o que que é? Eu ainda não tinha compartilhado isso com meus irmãos, senti vontade de compartilhar. Meu sobrinho Fernando estava no exército e eu tive medo. Senhor, o que que é? Eu fui orar. Eu falei: Marlúcia, eu vi tanto corpos. E era de homem. Muito homens. Ela: mano, o que que é? Não sei. Compartilhei com algumas clientes. Eu sempre compartilho, viu, meus irmãos? As coisas que eu falo aqui, eu sempre compartilho. Para algumas pessoas eu gosto de compartilhar. E eu já estava orando para Deus dar livramento para o meu sobrinho. Para não acontecer nada, eu não sabia exatamente o que que era. Fui para a Lusiânia. Parecia uma coisa horrível, uma energia horrível. Cheguei na casa da minha irmã. O Senhor mandou eu orar, fazer 7 voltas. Glória a Deus, na casa da minha mana. Meus irmãos, eu já estava em propósito, orando pela vida do meu sobrinho, para Deus dar livramento, porque eu não sabia o que que era. Eu sabia que era uma guerra, que era alguma coisa, eu não sabia exatamente o que que era, porque eu via muitos corpos de pessoas, eu não sabia exatamente o que que era, mas eu sabia que era uma coisa terrível. Meus irmãos, fui orando, e o Senhor falou: filha, dá 7 voltas, porque eu vou guardar este lar. Todo o período da pandemia, minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos não ficaram doentes. Vim para a minha casa. Quem falou para os meus irmãos que eu dormi? Eu fiquei 3 noites. Meus irmãos, tem gente que está nesse canal, sabe que é verdade. Minha amiga Ângela, a Edna e mais outras pessoas. 3 noites, 3 dias sem dormir. As notícias eram as coisas mais horríveis. Era aquele monte de gente morta. Meu Deus do céu, que coisa horrível. E eu fui orar. Eu fiquei todo este período orando, 40 dias. Eu orei 40 dias que eu fiquei em casa sem trabalhar. Orando e jejuando. E eu falei para Deus, enquanto Ele não me mostrasse, meus irmãos, eu tinha medo quando eu ligava a televisão, não tinha nada de bom. Era só coisas mais feias possíveis. E eu, Senhor Deus, eu quero que o Senhor me revele se vai ter vacina. O Senhor falou: vai. Eu vi uma fila imensa de pessoas tomando vacina. Liguei para minha amiga em Holanda, liguei para um monte de gente e falei: Deus vai pôr a mão.
E antes disso, o Senhor falou, eu falei, Deus, mas tem muitos pequenos na casa da minha irmã, estava lá orando. Eu falei, Senhor, mas tem muitos pequenos que não têm condição de se sustentar. E eu orei, meus irmãos. E o Senhor falou, estou eu entrando. Vou eu abençoar o governo e vou eu usar o grande para abençoar os pequenos. Meus irmãos, eu não tenho poucas experiências com Deus. De repente veio o quê? Para abençoar a vida de muitos, o auxílio que abençoou muito mesmo as pessoas que ficaram em casa. E Deus falou que estava abençoando. Eu fiquei dentro da minha casa. Aí eu orava. Aí o Senhor falou, vou tocar na ciência, vou eu abençoar, vou eu colocar a minha unção e vou eu dar livramentos. E eu fui orando. E orava pela minha mãe. Meus irmãos, acordei 6 horas da manhã. Minha irmã me ligando lá do Piauí. Falou, mana, eu quero te falar algo. A mamãe tá com Covid. Eu falei, não, se acalma. Não vai acontecer nada, não. Estou saindo para o trabalho. Quando eu chegar lá, eu vou orar. Eu falei isso, meus irmãos. Fui confiando no Deus vivo. Minha mãe, eu cheguei no meu trabalho. Eu tô sentindo vontade de falar a experiência que eu já tive. Eu já tive muitas. Muitas. Meus irmãos, sentei meu joelho no chão, minha mãe chorando. Minha filha, eu vou morrer. Falei, vai não, mãe, se acalme. E eu orei, o Senhor falou, eu estava tocando na minha mãe. Quando minha mãe foi no médico, ela estava com 10% do seu pulmão comprometido. E o Senhor falou, eu vou dar vitória. Vou eu curar. E eu fui orando, fui consagrando. Meus irmãos, nós somos de uma família de 10 irmãos. Eu falei, Deus, e os meus irmãos, e agora? O Senhor falou, sabe o que, meus irmãos? Que Ele ia guardar todos os meus irmãos. Que nenhum dos meus irmãos eu ia perder para a Covid. Demorou nada, a minha irmã Lucilene foi a primeira. Foi forte. Pois minha mãe. E Deus foi dando livramentos. E eu fui orando. E eu fui orando. Então, meus irmãos, é o que eu quero falar para os meus irmãos. Deus, Ele está com as mãos dele sobre a nossa nação brasileira. Aleluia! E eu não ia falar, mas eu vou falar. Um tempo atrás, aleluia, glória a Deus, o Senhor mostrou para mim. Muitos dos meus irmãos que estão no canal sabem que eu gosto de compartilhar a visão de Deus na minha vida. Deus mostrou todas as nações em conflitos. Algumas nações, Deus mostrou para mim, meus irmãos, que era conflito interno. Ali mesmo, civis. Outras nações, guerras. Aí eu falei, pai, e o Brasil? Eu vi sobre o nosso Brasil. Glória a Deus, por isso que eu oro muito, meus irmãos. Nós temos que orar pelo nosso Brasil. Eu vi sobre o nosso Brasil. Tudo paradinho. Não tinha guerra. Não tinha confusões, conflitos. Dentro do nosso país não tinha. Eu vi todos os aeroportos, muita gente de todos os lugares. Pessoas que vai vir de fora para o Brasil. Somente, meus irmãos, com suas coisas pessoais. Eu fiquei muito triste quando o Senhor me mostrou. Fiquei muito triste, eu fiquei arrasada. Porque muitos dos filhos de Deus já saíram do nosso país e foi morar fora e ali conseguiram suas vidas. E muitos vão voltar, deixando tudo que conquistou lá. Só, meus irmãos, que quando o Senhor me deu essa visão, eu vi
tudo quieto no Brasil, mas eu quero falar com meus irmãos. Eu me vi bem abalada, viu, meus irmãos? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho noção das coisas. Não abalada na fé, mas sabendo que lá fora reflete aqui, economicamente, perdas de vidas. Então eu quero falar com meus irmãos, não tenham medo de compartilhar as coisas de Deus. Eu oro todos os dias para Deus dar os livramentos. Eu fui surpreendida, Marlene me ligou, mana, tá sabendo o que tá acontecendo lá em Israel? Não sabia. Falei, não é surpresa para mim. É o final dos tempos. Por isso nós temos que voltar para o Senhor e pedir sobre as nossas vidas a graça dele, os livramentos sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos nossos filhos. Meus irmãos, é importante. A minha casa tá bem, tá tudo bem. Sentimento ruim, Deus não gosta. Vamos orar, meus irmãos. Glória a Deus. Eu compartilhei com os meus irmãos, não é para deixar meus irmãos apavorados, não. Eu quero que os meus irmãos saibam de uma coisa. Este canal, o Dia de Fé com a Ana Lúcia, foi Jesus que deu para mim. E eu não posso ter medo. Eu tenho que confiar no Pai, que Ele está comigo. Jeremias, ele ainda era jovem, mas ele foi escolhido desde a barriga da sua mãe para ser um profeta. Meus irmãos, eu acredito muito nos livramentos. Eu tenho orado e eu creio que Deus vai dar. Eu creio que Deus vai dar. Vamos orar. Pai querido, muito obrigada pela tua palavra. Jesus, obrigada porque a tua palavra ela é a verdade. Jesus, eu tomo posse dos livramentos do Senhor sobre todas as nações. Jesus, eu coloco todas as nações nas mãos do Senhor. Jesus, eu sei, Espírito Santo de Deus, que o Senhor está tratando com a terra, porque o Senhor falou que ia mexer com a terra. O Senhor falou comigo, Espírito Santo de Deus, que vai mexer com a estrutura. E muitos não vão suportar tamanha dores, da aflição que vão passar. Jesus, mas os teus filhos, aleluia, têm a oportunidade de receber de ti a cura da infidelidade. Oh Deus, visita todos os países, visita Israel, visita o povo de Israel, quebra a religiosidade, quebra, Espírito Santo de Deus, a idolatria. Jesus, e entra dentro, anda e canto, rebalamachai, de todos os países, com o Espírito Santo do Senhor, com a paz do teu Espírito. Deus, calabachuri canto, rebalamachai, derraçuia. Jesus, manifesta o teu poder. Manifesta o teu amor, manifesta a tua graça, manifesta o poder da cura sobre todas as nações. Repreenda o ódio, repreenda a falta de amor, repreenda a infidelidade contra o Senhor. Coloca verdadeiramente o amor nos corações para com o Senhor Jesus. Pai, eu coloco agora neste momento a nação brasileira. Jesus, unge os quatro cantos, canto, rebalamachai, derraçuia. A nossa nação brasileira, com a unção do teu Espírito Santo. Pai, eu peço a proteção, os anjos do Senhor, protegendo, aleluia, os quatro cantos da nação brasileira. Guardando, dando livramentos, repreendendo o espírito da miséria, repreendendo o Espírito Santo de Deus, espírito maligno da morte. Deus, entra dentro dos lares, guardando os lares dos meus irmãos, tirando dos seus corações o medo. Jesus, é firmando os pés dos meus irmãos na rocha,
Porque Jesus, o Senhor é a rocha. O Senhor é Deus que cura. O Senhor é Deus que liberta. O Senhor é Deus que transforma as vidas. Então, meu paizinho querido, entra dentro dos lares, cobre os andecanto, rebalamachai, todos os lares dos meus irmãos que estão no canal. Um dia de fé com a Ana Lúcia. Coloca, Jesus querido, um sentimento de amor. Coloca desejo em buscar o Senhor. Ei, andecanto, rebalamachai, e andar na aliança do Senhor. Eu te glorifico, Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso, valoroso. Em nome de Jesus, que o Senhor vai guardar a todas as nações e a nação brasileira e os lares de todos os meus irmãos que estão no canal. Glória a Deus, meus irmãos. Jesus é bom, mas as coisas que Deus tem mostrado é a palavra, meus irmãos. A palavra do Pai não tem como os filhos de Deus correr da palavra. Ainda um tempo bom, Deus vai estar guardando o nosso país. Um período bom, Deus vai estar guardando. Pelo poder do sangue dele, eu tomo posse dele na minha vida e nos lares dos meus irmãos. Glória a Deus, meus irmãos. Dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, seus familiares e fique todos na paz do Senhor. Clique no sininho para quando eu enviar os vídeos, meus irmãos receberem e fique todos na paz do Senhor Jesus.